Olá, meu nome é Ricardo Fragelli, este é Matheus Assis e você está no Bullying Map Podcast. O Bullying Map é um projeto executado pela Universidade de Brasília com pesquisadores de diferentes áreas e que recebe o apoio da FAPDF. Ele tem o objetivo de aprofundar nos conceitos que envolvem o fenômeno do bullying e propor soluções criativas para o enfrentamento à intimidação sistemática. O podcast é uma das iniciativas deste projeto e pretende realizar diálogos em um tom que navega entre o sério e o lúdico, entre os conceitos acadêmicos e a sensibilidade humana. E a provocação de hoje é bullying, o que pensam os especialistas. Para isso, temos dois convidados muito especiais, professores da Universidade de Brasília, professora Gabriela Mieto e professor Francisco Herrera. Gabriela Mieto é psicóloga, mestre e doutora em psicologia, com 2 estágios pós-doutorais em psicologia e educação. É professora do Instituto de Psicologia da UNB, também foi psicóloga clínica e psicóloga escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Dedica-se especialmente à infância e aos processos de inclusão de pessoas neurodivergentes. Só pelo seu currículo já se vê que é uma boa pessoa, não é verdade? Com certeza. Francisco Rendifo Herrera. Falei certo? Claro que não, né? Qual é o jeito certo de falar seu nome? Em espanhol seria Rengifo Herrera. Rengifo. Eu tive, no semestre passado, um aluno, que é o Jorge, e ele é um aluno de fora, e eu demorei alguns meses para conseguir falar Jorge. E lá na sala tinha o Jorge e o Jorge. E aí foi maravilhoso. Então, Francisco Rengifo Herrera é psicólogo, mestre em processos cognitivos e aprendizagem. Você viu que já me fez aprender. É um bom professor. E doutor em processos de desenvolvimento humano e saúde. Estágio pós-doutorado na Universidade Autônoma, né? De Madrid, na Espanha. Professor do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Um prazer tê-los conosco. Que bom que vocês aceitaram esse convite, deram um tempo para nós, para doar para esse projeto. E eu vou começar com a professora Gabriela. Professora, quem era a Gabriela nos tempos de escola? Uau! Faz tempo, né? Mas eu até brinco com a minha filha que uma vez que eu entrei na escola, eu nunca mais saí, né? Porque jardim de infância desde os 3 anos e meio e mestrado, doutorado, trabalhei na Secretaria de Educação e depois no UNB, então é isso, né? Estou desde 3 anos e meio de vida dentro da escola. Mas aquela Gabriela, né, na escola, na infância, era aquele estereótipo de boa aluna, obediente, que gostava muito sempre adorei língua portuguesa, estudar português, né, crescendo aí as disciplinas mais relacionadas às ciências humanas, né? E o terror, para mim, sempre foram as disciplinas exatas, né? Matemática, pois é. Pois é. E, enfim, acho que quando essas disciplinas foram ficando mais difíceis, ao longo enfim, né? Ensino Fundamental 2, que nem tinha esse nome, né, na minha época, ensino médio. Não tinha mesmo, como é que chamava? Ensino médio, na minha época era segundo grau, primeiro grau, segundo grau, né? Mas conforme principalmente as disciplinas de exatas iam ficando mais menos acolhedoras. E mais difíceis, mais complexas, né? Acho que a ideia, na verdade, é essa, de uma complexidade. Para mim era um dilema muito grande, porque eu também eu tinha de me dedicar, né, assim, tantas horas para estudar exatas e conseguir 5, né? Assim, aquele 5 suado.
E as matérias que, assim, para mim eram um deleite, que eu gostaria de me aprofundar muito mais, eu era mal assistir a aula, focar e fazer a prova. Ou seja, ficava no ensino médio, também não me destacava em termos de notas nas ciências humanas, né? Mas aí, então assim, vamos pensar assim, ao longo da minha vida na escola, né, saindo da infância para a adolescência, eu identifico bem essa quebra em relação ao meu desempenho acadêmico e como isso se reverberou de alguma forma em mim, né? Mas, voltando talvez um pouco aí para a infância, né? Eu digo que fui uma criança privilegiada no sentido de estar, ao mesmo tempo que numa família que cobrava a responsabilidade do estudo, e eu acho que eu me encaixei muito em atender este ideal, né? Acho que trago coisas boas por ter feito isso. Ao mesmo tempo, tive numa família que me possibilitou brincar muito, muito, né? Então, acho que muito da minha saúde mental desde a infância, a mais nova de 4 irmãos e minha mãe, isso assim, minha mãe e meu pai, né? Ao mesmo tempo, assim, cobrava, mas me permitiu ter essa vivência de brincadeiras. E aí, tendo sido criada em Brasília, né, plano piloto, eu sou da época de brincar embaixo do prédio, né? Essa expressão que às vezes fora de Brasília a gente não entende, né? Mas brincar muito, né? Com vizinhos, enfim, é isso, né? Acho que o que eu consigo me lembrar muito da minha infância e não é à toa que hoje eu acho, né, da minha história, que eu consegui trazer para a minha vida profissional de pesquisadora, de psicóloga, tentar sempre manter, me vem agora essa palavra assim, o sagrado da brincadeira no meu cuidado, né, no que eu estou atenta a isso, né? E é uma das questões que eu também pesquiso, né? E eu sou pai de meninas. Já viu que lá em casa eu sou um homem e 4 mulheres. A gente tinha um peixe, mas morreu. E aí, você vai entender o que eu vou falar. Uhum. Você é uma mulher, não é uma mulher gigantesca. E você ainda era caçula. Meu Deus, como é que era? Não sei se você já chegou a... Você é psicólogo, já deve ter vasculhado tudo isso, com certeza. Para os seus pais, qual era a tensão de saber: a Gabriela está indo para a escola, ela vai ficar bem? Você não foi uma criança grande também, imagino. Você era uma caçula. Mas se bem que caçula é o contrário, né? O primeiro filho é um pouco... O caçula é mais fácil. Realmente eu inverti. Não, todo mundo já foi bem, ela vai bem também. É verdade. Você conhece essa história? Você pega o primeiro filho, ele engole uma moeda, você leva para o hospital, tira raio-x, o segundo você espera sair, o terceiro você desconta da mesada. Exato. Mas para você sentia essa proteção do seu... A proteção não, a preocupação deles em você se machucar na escola, você não fazer amizades ou ser vítima de alguma intimidação? Sim, acho que sempre tiveram atentos em relação ao meu bem-estar no ambiente escolar, né? Acho que uma família que... E além, né? 3 irmãos mais velhos, né? Uma irmã, 2 irmãos, eu... 2 tias professoras que moravam na nossa casa e minha mãe não trabalhava fora, né? Meu pai sim. Havia um cuidado, mas eu acho que não existia uma preocupação diante de muitas das questões que, por exemplo, hoje eu me preocupo com a minha filha ou me preocupei com sobrinhos mais velhos e que hoje também vêm relatar, né? E nessa questão aí que você toca, né, numa questão física, né, de ser uma mulher mais baixa, né, e sempre fui, acho que tinha sempre uma preocupação em relação a acho que era
passei vivências familiares em relação assim, não fui uma pessoa uma criança que me arriscou muito em brinquedos, por exemplo, de altura, não tenho tantas vivências em relação a isso. Acho que minha mãe era mais protecionista nesse caso. Meu pai tentava me lançar mais, eu ficava mais com o discurso e com o não materno. Mas meu pai ele jogava a gente mais assim para essa questão, né? E da convivência social, acho que tínhamos outras preocupações ali, né? Em relação ao início dos vínculos de amizade. Não eram parecidos com os que eu vejo atualmente. Pelo menos, aí vou dizer, né? Não posso... Estou dizendo de uma vivência pessoal, né? Talvez outras pessoas da minha geração possam até falar de experiências diferentes, mas realmente, assim, não vivenciei esse tipo de preocupação, né? Francisco, professor, a pergunta tá na cara que você foi uma criança levada. A gente se identifica, olha, a gente se identifica. Mas como que era o Francisco nos tempos de escola? Estava escutando a Gabriela e assim, é muito interessante esse espaço aqui contigo, porque eu conheço a Gabriela há 15 anos e eu acho que é a primeira vez que a gente fala de um assunto assim, dessas características, né? Quem era Francisco quando era uma criança? Era uma criança, assim, quase que o clássico menino nerd, assim, de brincar, inventando coisas, juntando coisas, observar bichinhos, criar brincadeiras. Então, assim, a minha infância não foi uma infância de muitas amizades. Eu tinha alguns amigos e os amigos eram assim igual de nerds, né? Assim, tipo Big Bang Theory, uma coisa assim, né? Eu fui um menino quietinho em alguns momentos, em outros momentos fui bem assim danado mesmo, fazendo algumas coisas na escola. Mas eu normalmente era muito interessado por algumas questões e eu sempre lembro uma coisa que os meus pais me deram uma enciclopédia que se chamava Sé Todo em espanhol, né? Sé Tudo, ou Saber Tudo. E essa enciclopédia tinha alguns experimentos simples. E eu lembro de fazer essas coisas e de tentar replicar aquelas coisas que eu via na enciclopédia. Então, sempre fui um menino meio que voltado para querer conhecer o mundo. Tá falando de criar jogos. Eu tinha um amigo que... eu sou colombiano. Então, nessa época, foi a época que... os primeiros ciclistas colombianos foram para o Tour da França, né? E o Tour de France era quase que uma experiência assim, nossa, maravilhosa. E eu lembro com esse amigo que inventamos um jogo com aquelas fichinhas eu não sei se esse jogo em português, em espanhol se chama partis ou parqués. É como um tabuleiro que você vai colocando as fichinhas de diferentes cores e vai passando elas em um círculo. São fichinhas são fichas assim com uma cabecinha e você vai colocando elas com os dados, elas Ludo. Não vão é avançando. Ludo? Pode ser. Parece Ludo. Então, cada pessoa tem uma cor diferente e ela vai avançando. E com isso, a gente criava os times de ciclismo e pegávamos as listas e fazíamos cada uma das etapas da corrida. Então, íamos... E essas coisas... Fui uma criança muito voltada para essas coisas, né? A adolescência foi um pouco mais difícil. Eu acho que a adolescência foi um pouco mais... Porque, claro, enquanto os meus amigos estavam nessa explosão assim de bater e
e se impor. Eu estava em outro assunto. Eu acho que com uns 13, 14, 15, por aí foi uma coisa um pouco mais complicada. Depois eu estabilizei. E eu acho que assim a minha volta, digamos, a uma vida um pouco mais tranquila foi na universidade. Aí já eu acho que foi um momento mais tranquilo. Mas de modo geral eu fui uma pessoa muito de poucos amigos. Assim, eu não era um menino de... Isso te afetava? Ou você não tinha a percepção que isso era Isso só a me sua afetava. vida? Eu acho que me afetava, mas não no sentido de... Eu acho que mais na sensação de que eu me sentia um pouco o bicho estranho. Em meio da... Em alguns momentos. Em alguns né? momentos eu sentia assim... os meus colegas estão falando isso, eu estou em outra coisa, né? Mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, me ajudou a encontrar outras alternativas. Isso foi na Colômbia? Sim. E como que é visto na Colômbia essa questão do... Peraí, vamos voltar. Gabriela, professora Gabriela, professora doutora Gabriela, professora doutora Gabriela Mieto, o que é o bullying? O bullying, ele se caracteriza, né, por uma ação de violência, de agressão sistemática, né, repetida ao longo do tempo. Pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão mais voltada às questões emocionais, né, psicológicas, que é estabelecida aí entre o que se configura como uma relação de poder, né, diferente, um desnível aí, né, de poder entre as pessoas envolvidas, entre quem está promovendo essa agressão e quem está, né, sendo a vítima, sistematicamente, né, então assim, repetidamente ao longo de um tempo e estou esquecendo algum detalhe. Professor, assim, como é que a psicologia ela vê esse fenômeno do bullying em relação à questão da violência? Porque ela não é uma violência como uma outra violência qualquer. Ela tem as características próprias, principalmente a questão de ser repetitiva, né? Mas como é que a gente diferencia de uma violência interpessoal qualquer do bullying? Uma das questões que ajudam aí tanto na definição como na caracterização, na identificação, é quando justamente tem não tem esse desnível aí de poder, né? E a pessoa que é vítima, ela não consegue reagir. E um outro elemento também que costuma acontecer é uma plateia, né? Assim, tem sempre alguém que sabe do bullying e essa plateia também não conseguir contar para ninguém, né? De certa forma, está ali se manifestando mais a favor de quem está cometendo a agressão do que quem está sofrendo, né? Muitas vezes até porque também tem medo de ser retaliado, também tem medo de... a gente está lidando com questões bastante até sutis do ponto de vista da interação humana mesmo, né? Então, assim, um medo, um cerceamento, que também é uma questão importante da gente pensar, às vezes quando se deflagra uma situação, né? Mas você estava observando isso tudo e não falou para ninguém, e a gente também tem que ouvir essas pessoas, porque nem sempre não se falou porque estava compactuando, achando que aquilo é certo, mas muitas vezes essa pessoa também está, né, de certa forma, isso, né, tentando se resguardar, enfim. Né? E tem também aquela questão do pensamento de grupo, né, daquele efeito manada, que a pessoa ela quer ser inserida naquele grupo das pessoas, dos descolados da escola, e aí ela não quer ir contra a pessoa que é o centro desse, o popular, o centro desse grupo, né? E quando essa pessoa é o bullying, o bully, né, o valentão, é muito difícil
do restante das pessoas que estão em volta de ir contra ele justamente porque é um grupo. Isso. É um pensamento só que é replicado, né? E um fenômeno também, né, acho que o Francisco também tem até mais a dizer em relação a isso, também tem uma questão que muitas das vezes a gente observa que pessoas que passam a praticar o bullying, né, já foram vítimas. Então, às vezes, a pessoa consegue sair dessa situação e acaba encontrando um caminho que não é o mais adequado, mas é a via que ela encontra de acabar tomando essa posição de vítima a agressor, né? Então, algo também que a gente tem se interessado em entender melhor como é que ocorre esse movimento, né? Isso. Professor Francisco, o que é o bullying? E tem diferenças? A gente percebe que o bullying acontece em todo o planeta. É mais estudado em escolas. Na sua infância, você verificava isso na sua escola na Colômbia? Existem diferenças culturais ao abordar o fenômeno do bullying? Bom, o bullying tem, como o Gabriel estava falando, né? Tem esses componentes da continuidade no tempo, do exercício violento, tem um contexto, digamos, permanente, tem uma plateia que observa, os bystanders, ou os observadores, quem está enxergando essa situação. O bullying tem uma característica que é basicamente estabelecida a partir de relações de assimetria, e nessa medida essa é uma característica que o torna universal, que somos uma espécie, os seres humanos temos uma tendência a assumir os relacionamentos com qualquer um a partir de um princípio de assimetria. Ou seja, não é natural, não é da nossa, digamos, natureza como seres partir de relacionamentos simétricos. E, basicamente, de uma maneira consciente ou inconsciente, a partir dos valores que temos construído, estabelecemos esses princípios de assimetria, digamos, de controlar o outro. E esse é um ponto importante que nos permite entender por que isso acontece em qualquer lugar do planeta, entende? Porque para eu construir relações simétricas, eu preciso passar por um processo de transformação e de toma de consciência do que é empatia, do que é o vínculo com o outro. Se eu sou colocado num contexto social sem esses elementos, o princípio que prevalece eu vou querer controlar o outro. Isso acontece desde o bebê, que quer controlar algumas situações e que, se os pais não regulam, isso vai gerar uma dificuldade. Então, sempre temos esse elemento prevalente. E eu gosto muito de mencionar isso porque, às vezes, temos uma ideia de não é que existem pessoas boas e pessoas más. E eu acho que, se for a partir da definição que eu estou dando, todos nós somos maus. E o que precisamos é construir um processo de reorganização, de consciência, de como eu consigo entender e me colocar no lugar do outro. Porque a empatia não é uma coisa que vem de mim. A empatia é uma coisa que eu vou construir porque outros me permitem construir essa relação empática. Então, esse é um ponto importante. E eu acho que, quando pensamos em diferenças culturais, de fato, a minha tese de doutorado comparou meninos brasileiros com meninos colombianos. E uma coisa que eu encontrava era, a primeira surpresa, é que os roteiros da brincadeira, eu propus uma brincadeira para ambos os grupos, né, com bonecos. E o roteiro que alimentou a brincadeira dos meninos colombianos e dos meninos brasileiros eram elementos de ou TV ou filme. No caso do Brasil, o roteiro estava claríssimo, assim, bem delimitado, né, nessa época, pela tropa de elite.
Tropa de Elite 2, que estava bombando nessa época, 2010. E, no caso da Colômbia, era uma novela que foi feita sobre a vida do Pablo Escobar. Uau! E você vê como os roteiros de ambos os países estavam alimentados pelos roteiros do filme e da novela. Então, embora essas sejam elementos culturais particulares, em ambos os casos havia uma característica consistente, que era o exercício explícito da violência na brincadeira. Se me permite, eu faço só uma síntese assim pequenininha. A brincadeira era uns bonecos de pano com umas notas de reais e pesos colombianos, e eu entregava uma cama, um carro, umas coisas para eles brincarem, com pratos, enfim. E eu segurava um boneco aqui, que ele tinha uma arma no cinto. Eu deixava ele para apresentar no final. Quando os meninos começavam a brincar, eu introduzia o boneco e falava, mas esse aqui, eu quero entregar esse aqui, mas eu indicava para eles, mas ele tem uma arma no cinto. Quando aparecia o boneco, o roteiro ia para outro lado. E síntese Brasil era um menino que sequestrou umas crianças, extorquiu a família para que entregaram dinheiro, ele invadiu a casa, roubou o dinheiro, a polícia chegou, ele escapa, segurando um dos meninos como refém, sai da casa e escapa da polícia. No caso, Colômbia era um traficante que estava extorquindo uma família que tinha muito dinheiro e ele queria que eles entregassem um dinheiro. E em uma das cenas, um dos meninos se aproxima e diz, se você não entregar o dinheiro, eu vou fazer alguma coisa na tua esposa. E ele bate com os bonecos assim, muito no sentido de estupro, uma insinuação de estupro. Estou falando de crianças de 8, 9 anos. Não estou falando de crianças de 14, 15 anos. Então, você vê que a configuração dos aspectos de violência já vem desde momentos muito antes do que você poderia pensar, né? Como é que uma criança conseguiu assistir Tropa de Elite com 8 anos? Como é que uma criança conseguiu assistir uma novela sobre Pablo Escobar com 8 anos? E como isso nos questiona como sociedade, como pais, sobre o que nós permitimos para os nossos filhos. Então, queria me perdoem que eu me estendi um pouco, mas me parecia importante poder colocar essa comparação e trazer isso como elemento para mostrar que o bullying não é um problema local, o bullying não é um problema de Brasília ou do Brasil, é um problema da nossa condição como seres humanos. É uma condição cultural também, né? Igual você colocou. Claro. Inclusive, está na sua reportagem lá no G1, né? Você falando que as escolas estão muito mais interessadas no marketing com relação à aprovação no vestibular, nos processos de seleção e não na formação desse estudante. Eu até citei no último episódio um artigo muito interessante de uma pesquisa feita aqui no Brasil, com 5.000 estudantes, centenas de professores, que identificou que a escola acolhedora, a escola que encanta, ela tem mais influência no combate ao bullying, na não existência do bullying, ou desfazer essa teia que ora se vê oscilando entre o desleixo e a punição. Desleixo e punição, e não faz a formação, né? Professor, parabéns pela entrevista. Professora Gabriela também, né? Vocês são famosos aí nas mídias. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando na sua colocação, esses alunos de 8, essas crianças,
Quantas foram no universo e como foram selecionadas? Foram por conveniência? Sim. Como nós trabalhamos a partir de análises, digamos, microgenética, se chama análise microgenética. O que é isso? É uma análise quase que absolutamente minucioso do registro do vídeo. Então, em ambos os casos, eu gravei as brincadeiras dos dois grupos. Eram 2 grupos de 4 meninos cada. Foi uma gravação de uma meia hora em cada país. E essa meia hora, ela é transcrita na íntegra. Então, é um processo assim, muito oneroso, né? Mas isso nos permite analisar algumas questões de detalhes, mergulhar nos dados, né? Então, digamos, essa é um pouco a característica das nossas pesquisas, é que elas mergulham, embora não tenham todo esse poder de generalização que poderia ter com outro tipo de metodologia. Eu vou falar qual é o meu questionamento. Pegando 1.000 crianças do Distrito Federal, 1.000, nessa época de 2010. Em 2010, a gente teve uma mudança astronômica, abissal, que foi a introdução do smartphone. Então, a sociedade mudou completamente. O Jonathan Haidt, naquele livro Geração Ansiosa, ele até coloca de maneira muito bem detalhada e científica e gostosa de ler, né, sobre essa situação. Mas o seu foi justamente nessa época, né? Eu queria saber, assim, dá para ter um panorama de 1.000 crianças do Distrito Federal, quantas tiveram acesso a esses conteúdos de violência? Você chutaria que é um número considerável? Eu acho que sim. Eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui assistir o filme no cinema. E tinha uma criança lá dentro, não é possível? Uma criança de 4 anos. Não. Com os pais. Isso me chocou na época, porque eu pensei, como é que o cinema permite isso, né? Mas isso depois veio acontecer com outras coisas. Eu acho que são nessas situações que são meio invisíveis para todos nós, onde esse tipo de valores começa a emergir, entende? E eu acho que nós não temos essa consciência de que as nossas colocações, as nossas falas, revirar o olho, e essas coisas fazem parte da formação de valores que nós passamos para os outros, né? Passamos para os nossos filhos. Mas desse público que estava no cinema, qual que é a minha indagação? Existia 120 pais e só um que estava errado. Então, eu penso assim, nesse somatório, eu creio que existam essas crianças, mas eu não creio que seja, apesar de que a violência está de alguma forma na cultura, né, desde pequeno atirando e fazendo armas, mas eu creio que não seja significativo ao ponto desse filme em especial, porque é um filme muito impactante. Vocês já assistiram? Sim. A Tropa de Elite. O 2 é mais violento que o 1 ainda. Mas né? se você me permite, Fragelli, eu acho que tem questões aí que a gente precisa também estar acompanhando. Se eu não estou muito enganada, voltando até nesse período aí, né, 2010. Tudo bem, no cinema, uma única criança, mas a gente naquele momento estava vivenciando algo que não demorava muito, esse filme chegava em casa assim, né? Eu, por exemplo, não assisti no cinema, eu já assisti em casa. O 1 foi pirateado, né? Vocês lembram disso, dessa história? Foi... Roubaram o original e antes de chegar no cinema todo mundo Era a coisa mais fácil era acessar esses filmes nessa época. Meu Deus. Eu acho que muito antes até do que a gente já está vivendo agora, né? Que são os streams, e aí a gente já está com uma outra necessidade de controle, né? A partir do momento que entrava nas principais redes de televisão que a gente assistia em casa, isso... poucas famílias, acredito que tinham controle, 10 horas vai dormir. Isso é mais da minha geração, né? Acho que depois começou algo de que não vai fazer tão mal assim, né? Não está entendendo, não está entendendo.
eu tive uma vivência na pandemia que eu vou compartilhar com vocês. A gente ali, né? Mergulhado em casa, né? Trabalhando, estudando. O que a gente estava fazendo aqui no microfone, né? Dando aula em frente ao computador. E aí, no outro cômodo, meu marido com reunião o tempo todo. E minha filha lá tendo aula, na época estava com 8 anos. Teve um dia que, depois de uma reunião de departamento, fui brincar com a minha filha à noite e eu estava lá. Eu não estava falando nada inapropriado, era uma reunião de departamento. Quando a gente foi brincar à noite com os bonequinhos ali né, que ela brincava na época, começou a nomear os bonecos dela. Todos tinham os nomes das minhas colegas que eu mais falei durante a reunião. E aquilo me assustou, porque... assim, quais são? Você pode falar? Não vou falar aqui, mas eu falei para a colega. Eu falei para a colega. Eu falei para a colega. No dia eu falei assim, você não acredita, ontem você foi o nome da... E demos risada, mas assim, preocupado nesse sentido de que eu me dei conta naquele momento... Ela não estava imersa num conteúdo inapropriado, no sentido da gente estar falando o que geralmente é alvo de censura. Mas vejam só, o bombardeio de uma menina de 8 anos ouvindo as discussões que a gente tem de adultos, né? E que certamente ali foi na brincadeira, né? Aí, filha de psicólogo, eu vou ter que entender um pouco disso, o que está acontecendo. Mas, nesse sentido, eu acho que, peguei essa época da pesquisa, né, que Francisco ilustra, que a gente foi vivendo, a pandemia no meio desse caminho. E, atualmente, os streams que, por mais que a gente tenha os perfis de criança, né, adolescente, quando eu vejo muitas famílias ainda falando, né? Não estou permitindo tal filme, fulaninho já está querendo ver, porque já foi discutido com os colegas. Assim, os colegas já chegam na escola falando, você viu tal filme? Daí, não, porque lá está 14 anos, está 12 anos, eu não tenho ainda... eu não sei se há uma banalização da gente achar já de 12 para 16 não está tão longe assim. Não sei, né? Talvez a gente precisasse pesquisar e entender isso melhor. Quem está fazendo esse controle, né? Mas acredito que a gente está num momento em que cada vez mais está difícil esse controle e no sentido assim, cultural de sociedade, né? Está muito difícil a gente encontrar um pacto social que nos permita coletivamente tá dando essa garantia de que não, neste grupo aqui ninguém está tendo acesso a isso, né? Porque de fato é o que a gente mais precisaria desde sempre, mas eu acho que nesse momento é algo que faria uma diferença sim para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Eu pegando o que a Gabriela está colocando, eu acho, Ricardo, eu sou um pouco mais... Eu percebo que você sempre tem uma tendência mais positiva, você é muito mais optimista. Eu sou um pouco o contrário. Eu percebi. Sua base é mais Schopenhauer, assim, né? Porque eu tenho uma sensação... Você falou que o brasileiro não. Na hora que você falou, eu até ia comentar isso, o ser humano é mal, assim... Não, mas assim, quando eu coloco isso... Não com uma percepção, é uma provocação. Sim. Eu só ia colocar o contraponto eu acabei falando dele, eu acho que por conta da temática, é um autor que eu gosto bastante, é oriundo da área de vocês, que é o Carl Rogers. Para ele é o contrário, todo ser humano é bom, essencialmente. Ele apenas está imerso num ambiente sem condições para se desenvolver na sua plenitude, né? Desculpe, mas Schopenhauer é ótimo, ele fala da solidão também, né, de uma maneira bem positiva. Quando eu falo... seu pai do pessimismo. Quando eu citei a questão da assimetria, de fato, é um professor que esteve há algum tempo na UNB... Só para deixar claro, eu adorei essa história.
Já fiquei pensando na simetria desde pequeno. O bebê fazendo a mãe que deveria ser a dominadora e inverte totalmente. Isso. O bebê chora, vem os pais, meus súditos. Isso. Isso. Então, porque o Walsinger, que quem trabalha esse assunto, ele enfatiza isso, né? Ele diz, olha, não é porque... Claro, não é porque uma questão de que não é a tendência a ser maus, é que é a tendência a controlar o outro. Porque isso me gera bem-estar de alguma maneira. Se eu controlo, isso me gera digamos, a possibilidade de que as coisas funcionem do jeito que eu quero. Então, tem prazer no poder também. Claro, né? digamos, se essa é uma característica humana, isso, digamos, se você tem a oportunidade, você começa a querer controlar a situação. E se o outro demonstra alguma dificuldade nessa relação, você aproveita. E você se torna... Você procura, de alguma maneira, um senhorio nesse... E se a pessoa não tiver uma formação, né? Ela não consegue controlar esses impulsos. Né? Então, e o ponto é que na escola, esses espaços para refletir sobre isso, para a gente transformar e para a gente discutir esses aspectos não aparecem. E eu quero trazer aqui outro assunto que eu acho importante, é que a escola contemporânea, e especialmente a escola que se preocupa mais com quantos passaram na UNB, é a escola que trabalha a partir de um princípio de competição e não a partir de um princípio de cooperação. Então, os nossos sistemas educacionais estão muito voltados para concorrer e não para cooperar, e não para ser solidários. Então, você vê que isso aparece no cotidiano na sala. Quem fizer primeiro ganha 2 pontos. E aí você vai, a criança atropela o outro e vai para cima e consegue. Mas eu falo com os meus alunos, nós esquecemos uma coisa, porque a própria psicologia trouxe isso também de alguma maneira, que é a aprendizagem é um processo individual. Eu acho que não. A aprendizagem na nossa espécie, se você vá às origens da nossa espécie, era um processo absolutamente coletivo. De fato, porque precisamos compartilhar as aprendizagens, porque não temos como transmitir a cultura. Geneticamente a cultura. Então, precisamos cooperar, precisamos compartilhar. E quando eu começo a trabalhar isso com os meus alunos... Mas ela é individual também, né? Considerando claro, cada idiosincrasia. O que eu significo, né? claro. Mas ele não pode ser exclusivamente o indivíduo. Ele tem que ter um contexto. Então, quando eu coloco essa questão, eu falo, bem, e as nossas escolas sempre têm essa tendência, as nossas práticas escolares, todas, as práticas universitárias também, quem é o melhor? Quem fez a melhor proposta? E se a gente pensa, bem, e essa proposta aqui, eu posso compartilhar com esses colegas aqui e ver o que eu aprendo e como que eu melhoro o meu trabalho a partir do que os colegas mostraram. E assim por diante. Então, esse é um processo que eu acho que é importante a gente também trazer, porque, de outra forma, a escola vai continuar sendo um espaço apenas para conteúdos escolares da prova de ingresso à universidade e não social, né? E não um espaço de acolhimento, de empatia, de abraço. Eu e a Gabriela compartilhamos muitos espaços como colegas de equipe de pesquisa, mas às vezes as nossas conversas são assim de chorar com o outro, assim, de escutar o outro, de falar sobre o que o outro sente, porque são essas experiências também que fazem parte, e não apenas 2 professores, doutores que fazem pesquisa na UNB, que parece que tudo está certo. Porque às vezes, por trás de tudo isso, há outras dimensões, há outras necessidades, que eu acho que a escola às vezes vai meio que esquecendo e deixando de lado. Professor, uma dúvida que eu tenho, eu acho que muita gente tem também, é o seguinte: o bullying, ele tem idade?
Eu pergunto isso porque, por exemplo, o senhor falou da sua experiência lá de escola e você falou que era um pouco nerd né, o típico nerd. E da minha experiência escolar, o típico nerd geralmente ele sofre algum tipo de intimidação dentro da escola. E isso piorou na sua adolescência, mas melhorou na sua fase universitária. Ou seja, então teve momentos de vida que isso foi se modificando, né? Então o bullying tem idade, ele acontece, é só para criança, é só na idade escolar ou... Ele tem origens diferentes, eu acho, né, Gabi? Eu acho que eu fiz uma aluna minha fez um trabalho de observação com crianças de 4, 5 anos. E temos uma cena que era um clássico, assim, um coleguinha esqueceu a lancheira. Aí veio outro e disse, não, eu vou te dar essa... Ele tinha uma pera na lancheira, deu para o colega. E já tínhamos visto em vários momentos uma menina que ela gostava de ter o controle do assunto. Aí ela foi, pegou a lancheira, tirou aquele danoninho e ela colocou aqui, né? Ela disse, não, mas eu vou te dar esse danoninho aqui que é melhor que essa pera que o fulaninho está dando para você. E você vê que é uma coisa que parece muito simples, você está vendo só como ela... Só para deixar claro, era melhor mesmo. Claro, eu aceito para as crianças era muito mais atrativo, para a criança era muito mais atrativo, mas era mais uma questão de controle, né? De poder, o meu é melhor do que essa porcaria de pera que esse outro aqui está oferecendo para você. 4 ou 5 anos. Nós temos identificado, e as pesquisas mostram claramente isso, no 7º, 8º, 9º ano, há ápices de agressão. São momentos... Se você conversa com os professores, eles vão dizer... Quando os meninos estão nessa idade, mas também porque é uma idade da disparada hormonal. Né? Uhum. Então, é uma questão biológica, uma questão social, de apropriação de identidades, etc., etc., que explode. Se você vê meninos de 2º ano do ensino fundamental, 3º ano do ensino fundamental, há uma diminuição dessas situações tão críticas. Não que não aconteça, mas há momentos muito mais drásticos na escola. E são especialmente esses processos. E eu conversava com alguém sobre isso, né? Quem era que estava falando ontem? Com um colega do IP, do Instituto de Psicologia. E nós temos um problema que na formação de professores, na minha faculdade, esse é um tema que não aparece na formação curricular, por exemplo. O professor ele é preparado para trabalhar a didática, para trabalhar as políticas públicas, para trabalhar várias coisas. Mas essas situações, ele está desamparado. E normalmente na escola, ele se sente desamparado, porque ele não sabe como lidar com essa situação. Pessoal, eu tenho um questionamento, uma provocação quase que pecaminosa agora, que é o seguinte. Vocês viram que agora temos um novo Papa, né? Vocês viram os memes? Papa americano. É o Papa americano. E vocês sabem que existe o confessionário, e no confessionário dali nada sai, pelo menos em tese, eu não sei, porque eu não sou padre, não sei se... Mas temos aqui uma psicóloga escolar que já ouviu de tudo e com a mesma curiosidade que temos do que acontece ali nos 15 Pai Nossos e 13 Ave Marias. Professora Gabriela, quais são as queixas dos estudantes? Olha, Ricardo, eu acho muito bom você tocar nesse assunto, porque nos últimos anos eu tenho tido um interesse, né? Tô próximo talvez a configurar realmente um projeto em relação ao que eu vou mencionar agora. Nós temos os padrões, vamos dizer assim, bem caricaturados
do bullying. Acho que muitos até dos que a gente comentou, ilustra aqui, é o que a gente mais vê na literatura também, ou mesmo em filmes, né? Com esse valentão, com esse submisso ao extremo, com essa plateia, um pouco até parecido que como eu estava relatando na definição do bullying. Mas mesmo em idades mais novas, como o Francisco pondera aí, 8, 9 anos, e até a adolescência, a gente tanto observa como observa no contexto escolar, ou basta a gente ter um pouco de conversa com professores que estão nas escolas, né, nesses segmentos, com os estudantes, a gente observa que parece, pelo menos, que há uma nova configuração de bullying, que acontece de uma forma muito mais sutil, mais refinada, eu diria. Mesmo as crianças muito mais novas, vamos pensar, 8, 10 anos, elas começam a perceber, as crianças são muito espertas, né? A gente que às vezes subestima, mas elas conseguem perceber também, muito cedo, o que elas podem fazer na nossa frente, o que não, o que a gente vai estar validando, o que a gente não vai estar validando. Então, algumas escolas têm programas excelentes de desenvolvimento de valores, né? Assim, vamos simplificar dessa forma. Na frente dos professores, elas fazem absolutamente tudo o que é esperado para uma criança lá com, sei lá, colaboradora, ou, enfim, solidária. Se fosse o bandido que assistiu a palestra da polícia. Tipo isso. E aí, muitas vezes, os estudantes começam as crianças começam a fazer suas queixas em casa ou para alguém que confia na escola e dizendo, né, Fragelli está fazendo aquilo ali. Eu não. Não. Eu já sei como. E aí o professor fala, como? Né? Ele é excelente aluno. Então, tem nuances aí que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Eu digo assim, tem uma geração talvez bem politicamente correta, né? Mas que está fazendo esse tipo de maldade. Então, a gente não vai ver necessariamente alguém dar uma rasteira com o pé no meio do corredor quando você estiver andando, como eu acho que é um relato. Isso é típica cena de filme dos Estados Unidos, não é não? Assim, e que nos mostra essa relação. A gente muitas vezes já não vai ver esse tipo de coisa, mas vai ter da ordem, né? E aí quando, inclusive você mencionou em algum momento, existe alguma diferença na manifestação em relação a gênero, né? Nós já observamos que sim, né? Hoje eu vi alguma coisa aí na internet, claro, né? Adolescência, aquela série, né? Que bombou, né? Em todos os comentários e fez muitos governos agirem no planeta inteiro. Foi no planeta necessária, todo, né? Mas hoje eu vi, pelo menos o que apareceu no meu, né? Pelo meu algoritmo aí, foi a primeira vez que me apareceu uma reflexão, né? E se o personagem principal fosse uma menina? E aí todas as discussões em relação a como as meninas estão vivenciando esse ideal de beleza, enfim. Então, também o que vai contra elas, né? A gente tem que entender. E a forma como elas manifestam bullying também, quer seja entre meninas ou, né, contra meninos, nós estamos, eu diria, pela velocidade das mudanças sociais, culturais, né? Inegavelmente a tecnologia foi, né, e tem sido um mecanismo que ajuda muito nesse aceleramento, né? A gente está precisando, então, acho que entender novas configurações de bullying. Não é que essas não aconteçam mais, mas a gente vai vendo que tem sim, tem novas manifestações. Então, nesse sentido, o que eu escuto, quer seja como psicóloga escolar, quer seja hoje, né, nos últimos 13 anos, aí, sendo professora da UNB, já não atuo diretamente, mas sou chamada muitas vezes, seja oficialmente para debater, discutir, né, em algum espaço,
ou até isso, professora, preciso te contar uma coisa e o que você acha disso? Chegam muitos relatos nesse estilo, né? De que há uma violência ali recorrente, mas que ela não é tão visível. E se vocês me permitem avançar um pouquinho mais, ali também na época da pandemia, quando talvez crianças até de 8, 9 anos, né, começaram então por estarem assistindo aulas online, foram submetidas a vivências ali dos chats, né, até por conta da escola mesmo. Chegaram muitos relatos para mim em relação ao bullying virtual, de que dentro do chat da escola, e é uma coisa inicialmente inofensiva, mas que a gente tem que estar atento. É sobre isso que eu acho que a gente tem que estar, né, sempre falando. Uma colega tinha um grupo, nós 4 aqui fizemos um grupinho lá no chat. Aí, tivéssemos nós 3, aí eu sou amiga do Francisco, vou lá, coloquei o Francisco no grupo. Aí vocês 2, não, ninguém chamou o Francisco. Aí vocês tiram o Francisco, Quando você vai, né, seguir a conversa ali, o chat, e quando você tira uma pessoa do chat, aí já vem aquelas carinhas de diabinho, ou seja, tem algo ali que pode passar batido, não sei, mas pode estar, sim, né, se tornando uma bola de neve em relação ao como os donos do chat, de repente, estão colocando esse poder aí para prevalecer. E aí começa esse jogo. Como assim, Gabriela? Nós te chamamos para estar aqui nesse chat e você chama outra pessoa. Então, esse tipo de diálogo começou a ocorrer por aí, né, nessa época da pandemia. E, atualmente, eu vejo muitos relatos sobre esse tipo de mudança de grupo, né? Quanto mais a adolescência avança, isso vai sendo mais comum, que eu acho que precisa ter uma escuta, né, sensível de profissionais e também de famílias, porque está também muito caso, desculpa se é um pessimismo também, muitos casos que estão sendo considerados como, isso é de criança mesmo, isso é da adolescência. Não, eles vão ter quem se gosta, mas não é só disso, né? Tem impacto, então. Sim. Mesmo o que parece inofensivo, tem impacto. E nós vamos ter que entender, talvez muitos de nós vão passar por isso sem ser uma questão, mas para alguns sim, e a gente tem que se preocupar com esses alguns, porque isso pode desdobrar em questões de saúde mental muito graves, ao ponto de ideações, autolesões, que era o que eu queria salientar, porque o que começou a aparecer nos últimos anos com mais frequência foi isso. O corte, a ideação suicida, que era um aspecto que você não tinha antes, com tanta prevalência. Porque, de alguma maneira, já não é apenas uma coisa de um indivíduo. É um indivíduo que socializa isso. São assuntos que se colocam no TikTok. São assuntos que vão para outros espaços e outras crianças que também sentem o mesmo e começam a pensar, e por que não? E por que não me cortar? Se eu estou com raiva e com frustração, se é a única forma de eu externar o que eu estou sentindo. E se eu me suicidar? E se eu acabar com esse sofrimento? Que era, de novo, o que era uma coisa que acontecia eventualmente, já é socializado e já não é apenas desse indivíduo. É uma ideia que começa a circular entre eles. Isso me parece... Sim. Segundo esse livro do Geração Ansiosa, ele fala... Nesse livro do Geração Ansiosa tem outro brasileiro que é o Geração do Quarto. E eles fazem essa análise, mas que dobrou de 2010 para cá. Tanto depressão, em segundo lugar, ansiedade... E em termos absolutos, porque isso é a autodeclaração, né? Agora,
em termos absolutos, são as entradas em hospitais. Sim. Aí não tem como negar. Sim. Mas que dobrou algumas situações, como, por exemplo, distúrbios alimentares, etc. Você falou uma coisa muito interessante, professora, que é isso não vale só para as questões psicológicas, questões educacionais de maneira geral. Na minha área, que é a área dura, né, ali da engenharia, você vê os professores... Eu sou muito chamado para falar para os céticos, em geral, sobre as metodologias ativas. E você falou assim, para algumas pessoas, a gente até comentou isso, né, Matheus? Para algumas pessoas, isso vai passar e ele vai, às vezes, até se fortalecer. Para algumas pessoas, não. O problema é quem tem a fala no futuro. Então, quem vai falar, eu passei por isso e estou bem. Muitos daqueles nem aqui estão. Exatamente. Esse é o grande problema. Matheus, você queria perguntar? Pergunte. Queria. Você falou sobre essa questão dessas atitudes mascaradas, colocando assim, do aluno que na frente do professor ele é um santo, mas ele tem as provocações dele. Me fala 3 em outros pessoas que você momentos. conhece assim. Pode continuar, desculpa. Só para... Fragile. Esse é um amigo para toda a vida. Será que essas atitudes ela tem a ver com esse novo formato que a gente vive de comunicação? Porque, assim, hoje é muito fácil você se esconder atrás de um celular, de um computador e falar o que você quiser para quem você quiser, né? É mais fácil. Será que as pessoas não estão se acostumando com essa facilidade e incorporando ela no mundo real, por assim dizer? Assim, se eu me comportar na frente de quem é a autoridade, eu posso fazer o que eu quiser quando ninguém estiver vendo. Acho que é uma hipótese a ser, acho que melhor investigada, mas acho que é um caminho possível da gente pensar assim. Do que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, voltando um pouquinho, em geral, e se a gente está numa escola, quer seja pública, privada, vamos pensar assim, que está funcionando, que está com a sua missão aí, né, de tanto transmitir os conhecimentos, né, científicos, mas também falar sobre a nossa convivência social, assim, pelo menos no nível aí, né, da nossa comunidade, a gente vai ter, como é clássico, desde que, né, os mais velhos aqui da mesa foram crianças, sempre o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Sempre teve um professor, uma professora mais para vir, não pode bater, não pode xingar, não pode, né? Sempre há uma regra muito compartilhada do que não pode acontecer ali no ambiente escolar. Então, cada vez mais eu observo que essas questões mais, até do que eu falei dos exemplos mais caricaturados, as crianças e jovens rapidamente entendem, bem, isso aqui eu não posso. Mas, e na hora que ninguém está me ouvindo, eu posso ficar falando sutilmente sobre algo que eu vejo que o Francisco não levou bem? É sobre essa sutileza que eu estou me referindo, que eu acho que nós também estamos num momento em que a gente conversa... Não sei se a gente conversa muito com as crianças, nem sempre a gente conversa tanto do que deveria estar conversando, mas, inegavelmente, às vezes eu comento, né, assim... Na minha idade, nessa idade, talvez eu já escrevesse melhor, né? Lembrando aqui o que eu disse, que eu era boa em português e gostava de escrever. Talvez com 10, 12 anos eu escrevesse redações um pouco melhor do que às vezes eu me deparo com redações de quem está aí com 10, 12 anos. Em termos de... Já estava com a gramática, ortografia melhor, tal, que é uma coisa... Escrevê-lo-ei. Você escrevia assim com 9 anos. Tipo isso. Mas eu não tinha profundidade de temas que as crianças estão tendo acesso, né, em relação a muitos dos assuntos. Coisas que eu fui começar a pensar lá para o ensino médio. E hoje já tem isso. A gente já está conseguindo falar de assuntos que não eram comuns. Então, ao mesmo tempo que há essa informação muito ampla já para as crianças bem pequenas,
falar sobre o que ela está sentindo, como é que foi o dia, como é que... permitir que ela fale, eu não gosto do fulaninho, tá, mas por que não gosta? Será que a gente abre esse espaço, né? E sem apenas tomar também o partido de que, né, com meu filho ninguém vai mexer, ou meu filho e minha filha estão sempre certos, que é outro problema que a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que ouvir e entender, peraí, dessa vez aqui não estou concordando não, e a gente vai ter que ver como é que você está agindo. Então, eu acho que é isso, assim, do que não pode fazer, respeite essa pessoa, não vai falar mal de tal característica dela. A gente está num momento que é outro campo que eu trabalho, né? Inclusão de pessoas com deficiência, né? Já se sabe de que estamos aqui com a sociedade para todos, as crianças aprendem isso muito rapidamente, né? Assim, quando tem essa oportunidade, mas aí de repente vão falar de uma outra coisa, né? Entendem? Não sei se eu estou dificultando mais essa compreensão, mas acho que estamos com uma geração que tem acesso a muita informação, que sabem minimamente como se portar socialmente, mas que também sabem o que podem fazer quando a gente não está olhando e que está, assim, maltratando o outro, né? Acho que é isso. Eu queria pegar essa última frase que você usou, quando ninguém está vendo. Porque isso acontece no relato da Gabriela, mas isso também acontece dentro de casa. E o que nós identificamos é que muitas vezes a criança, que é o bullying, aquele que faz o exercício violento, é uma criança que dentro de casa é uma vítima. Isso é uma coisa muito mais frequente do que a gente pensa. Em um dos textos que eu escrevi há um tempo atrás, eu finalizei o meu texto com essa frase: o que nós fazemos em casa quando com os nossos filhos quando ninguém está vendo. E eu tenho um relato de uma experiência em algum momento da minha vida de escutar uma mãe maltratando uma criança de 2, 3 anos. E conversar com os pais, porque eu pensei que eu via que os pais trabalhavam, e eu falei com os pais: eu estou vendo que a pessoa que cuida do seu filho está maltratando ele. Na seguinte ocasião que eu encontrei com o pai veio falar comigo e me disse: não é a empregada, é a minha esposa. E depois de um tempo, quando a criança tinha uns 6 anos, ela começou a apresentar dificuldades com os colegas na escola, que ele batia nos colegas. E eu não tenho como garantir isso, mas eu tenho suspeitas de que ela machucava a criança quando ela estava sozinha com ele. De maneira cruel mesmo. De maneira cruel. Eu tenho essa suspeita, eu não consigo afirmar, mas e tinha momentos de um mas... grito assim, do nada, que eu escutava do lado. Então, eu acho que esse é um ponto que é muito sensível, porque a gente não gosta que mexam com os nossos lares, né? Mas, provavelmente, um dos principais promotores de gerar que o nosso filho seja um bullier somos nós. E como nós, como sociedade, estamos enfrentando isso. Porque nessa sociedade onde cada vez mais eu tenho os meus direitos dentro de casa e ninguém pode me dizer o que eu posso fazer ou não fazer, esse tipo de liberdade acaba sendo um tiro no pé na sociedade. Ótimo! Rapidamente agora, vamos falar sobre os tipos de bullying, né? Existem vários tipos. E a outra coisa é, se fôssemos dar uma sugestão para pais e para professores de maneiras distintas. Para pais, o que fazer? Para professores, o que fazer? E estendendo aqui a consulta gratuita
Com 2 psicólogos. E para quem comete e para quem sofre? Quais são as 4 dicas? Plateia também? 5 dicas. De graça até ônibus errado. Qual que é o... Você só quer tudo isso? Você só quer tudo isso? Só a solução do enigma eu universal. Acho que eu queria começar com uma parte que a gente poucas vezes, digamos, explora, que é o trabalho com a plateia. Porque tem muitos estudos que mostram como, nos momentos em que as plateias se colocam como, digamos, avaliadores do bullying, daquele que executa a violência, as plateias têm um impacto muito forte no comportamento daquele que é violento. Em reprimir? Em questionar e em dizer, não, você não faz isso agora. Isso que você está fazendo a gente não aceita. Mas para fazer isso tem que ter coragem. Não, e para fazer isso você tem que trabalhar... Tem que ter apoio da escola também, isso, né? Você tem que trabalhar no contexto da escola. E eu sei que talvez algumas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast devem pensar, que cara chato. Mas as escolas, e especialmente em alguns contextos, não fazem isso. É um problema ou da família, ou é um problema da criança, do menino mau e do menino tadinho. Nós temos que incorporar no dia a dia da escola, trabalhar com os coletivos que conseguem se colocar de forma firme. Isso tem um impacto. Os dados, quando você analisa as pesquisas, você vê como isso cai rapidinho o ato violento. Então, um ponto importante é o trabalho com os coletivos. Como? Nos diálogos. Isso porque nós queremos, muitas vezes, soluções rápidas, né? Vamos lá, é agora, vamos fazer. Se eu faço A, então causa B. Não. São processos, talvez, mais devagar, mais vagarosos, mais lentos, mas são processos que, ao longo prazo, vão gerar um impacto no cotidiano da escola. Então, esse seria um primeiro ponto. Nós não observamos a plateia, nós queremos intervir. São 3 atores: a plateia, a vítima e o agressor. E queremos solucionar com o agressor e a vítima. E esquecemos da plateia. E a plateia tem um poder enorme em inibir comportamentos violentos. Eu queria começar por aí. Interessante porque a nossa metodologia do projeto do Bullying Map, ela é focada na plateia. Né? O agressor e a vítima, eles são centrais, mas sem a plateia não tem bullying. Exatamente. Não tem bullying. Porque se a plateia não valida o que o bullying está fazendo, ele não é sistemático, ele não tem a continuidade, ele não é todo dia. Né? Ele deixa de ser bullying e passa a ser uma agressão isolada naquele momento. Né? Então, trabalhar essa questão da comunidade escolar, onde tem professores, os alunos, os B10 da escola, todos ali, né, que estão envolvidos naquele meio, que querem ou não participam de tudo que acontece ali dentro. Se essas pessoas têm esse foco de nós não aceitamos certas atitudes, a gente consegue inibir a maioria desses casos de violência. Eu gostaria de acrescentar um pouco, que também é um viés aí que eu escolhi estudar também nos últimos tempos, né, pelo menos uns 4 anos para cá, a questão das amizades na infância, né? Porque eu estou mais no foco da infância, mas obviamente a gente estende isso para a adolescência. Já existem também características, né, que a gente pode identificar em laços significativos de amizade que vão no sentido do que o Francisco está falando, de que esse público se torna mais forte para quebrar o bullying e não para mantê-lo. E, por exemplo, quando você pede uma dica, né, Fragélia, acho que também temos visto assim, algumas escolas em que professores, né, conseguem identificar ali que está tendo... Porque às vezes você não vai presenciar ainda mais essa autoridade, né, que eu estava aqui relatando que muitas vezes não é na frente delas, né, que isso vai acontecer, mas esse professor, né, como essa autoridade,
ele não vai ver a agressão, né? Mas ele vai ver a consequência dela, né? Você mencionou, até no teu caso aí, né? Um rendimento acadêmico que cai, uma criança que começa, de repente, a ficar mais retraída. Se você identificar laços ali, quer seja na mesma turma, ou se a mesma turma estiver num ambiente um pouco difícil para isso, a escola poderia estar oferecendo a formação de laços, ainda que em outras turmas da mesma série, ou até às vezes de outros anos, né? Isso facilita, isso é um recurso que a gente pode pensar, se não só durante a aula, mas aí recreio, atividades... enfim, né, que às vezes, sei lá, esses sábados letivos que acabam acontecendo, né, reposições de aula ou atividades de projeto que passem pela escola toda, né, determinadas vivências, você não precisa estar reforçando uma posição do bullying, porque ela é dessa sala, ela tem que estar aí. Esse é o momento que ela pode ser retirada da sala e vivenciar novos laços em outro setor. E é isso, e tira isso um pouco, né? Então, seria uma dica e algo para a gente ficar atento, assim, os laços de amizade, eles podem colaborar muito para a quebra desses padrões aí de violência. Ótimo. Matheus, eu tenho uma pergunta para o perguntador. Essa você não esperava. A minha pergunta é o seguinte, uma das ações que você desenvolve é de defesa pessoal. Isso diminui a diferença de poder entre o agressor e o agredido. Além disso, tem a ideia do toque, a pessoa se sentir em grupo, tem toda uma análise muito bem colocada. Você que é um gigante gentil, eu quero saber o seguinte, como que é trabalhar com essas crianças e quais são suas dúvidas ao trabalhar com essas crianças naquelas atividades de defesa pessoal que poderia aproveitar a famosa consulta gratuita que às vezes sai mais caro que a grana. Sim, é muito interessante, assim, parte da nossa metodologia quem está trabalhando no projeto é ir nas escolas com as aulas de defesa pessoal, né, e fazer essa interação com a turma e falar sobre o tema do bullying, né? Então, é uma metodologia ativa que a gente utiliza daquele espaço do tatame, dessa questão do toque físico, de você colocar várias pessoas diferentes juntas ali, ou seja, às vezes a pessoa que pratica o bullying, às vezes a pessoa que sofre o bullying e as plateias ali juntas. E é interessante porque quando você começa ali as atividades e começa a conversar com eles, fazer as atividades físicas ali, os movimentos e tudo mais, você já começa a perceber quem são cada um, né? E aí você já tem uma noção do que cada um espera, inclusive, da aula, da intervenção, né? E às vezes isso dificulta muito, porque dali muitas vezes o bully, que é o agressor, ele se sente num ambiente confortável, ou seja, eu estou fazendo uma arte marcial e é aqui onde eu vou dominar. E é nesse momento que ele quebra a cara dele, porque não é exatamente o contrário, né? É ali onde ele tem zero domínio sobre o assunto, porque não é um lugar de você expressar agressão. É um lugar de você expressar técnica, expressar conceitos e etc, né? Então, a gente utiliza essa metodologia dessa maneira. Eu lembro, professor, que a gente conversou sobre isso lá no Imagine, e eu sei que a arte marcial, para esse propósito do bullying, ela é difícil, porque se você deixar uma coisa evoluir para o outro lado, você pode dar sim espaço para o agressor, né? Sim. Não é? Ali, muitas vezes o agressor ele tem um espelho muito em coisas de arte marcial. Por exemplo, você vê um UFC da vida, o MMA, que para os olhos de quem vê como fora da arte marcial, vê como um espetáculo de agressão, e às vezes ele vê isso um espelho
para ele poder desenvolver exatamente o que ele vê, que é um espetáculo de agressão, né? Mas quando você pega lá os conceitos mais tradicionais da arte marcial, de que é totalmente oposto, que é a cultura do respeito, a gente consegue colocar exatamente isso, o respeito ali dentro, que todos nós somos iguais ali, que estamos aprendendo e que todo mundo é capaz de fazer exatamente a mesma coisa. A gente tira exatamente essa diferença que o bullying traz dessa... Tem que ter uma diferença de poder, né? A gente tenta trazer esse equilíbrio ali dentro. Eu acho que eu estou bem surpreso com essa. Agora que estou entendendo um pouco, quando eu escutava falar das artes marciais, pensar como é que eles fazem. E eu acho que é justamente isso, porque você coloca um assunto que para nós na psicologia é muito importante, que é autorregulação. Então, se eu não sou um sujeito autorregulado, eu quero usar a arte marcial como um instrumento de agressão. Potencializador, né, da minha própria violência. Se eu sou um agressor, normalmente eu não sou autorregulado. Sim. Então, a arte marcial vai gerar um contraste, né? Você não precisa, para você fazer o que eu estou propondo desde a arte marcial, você tem que regular. E quando ele se coloca nessa posição de regular, ele sofre, porque o tempo todo ele está na oscilação emocional, na ansiedade, no desequilíbrio. E eu acho que, assim, me parece fantástico, brilhante a proposta, porque é justamente um menino que está tem um vulcão dentro, né? Ele não consegue organizar, tudo que ele está pensando está sempre na oscilação, nos picos e vales, né? Então, diante de uma proposta de você vai usar a arte marcial para ter essa diminuição da vibração, isso vai gerar isso que você falou, né? Quebrar a cara, porque ele não tem isso. E agora a minha dúvida da minha consulta gratuita, né? Muitas vezes acontece o seguinte: eu tenho esse aluno que é o potencial agressor e a gente tenta fazer essa regulagem e muitas vezes ele não aceita essa regulagem, que é o que acontece muito. Então ele não quer sair do pedestal de eu sou o maioral para o pedestal, pro nível de eu estou aprendendo e eu não sei mais do que ninguém aqui sobre isso, né? Ele acha que ele é o agressor forte, e quando ele vai para ele vê que ele, na verdade ele não conhece, não dá conta do que ele acha que ele dá conta. E aí acontece muito o seguinte: esse aluno ele não quer participar, ou ele quer fazer o que ele quer fazer. E aí eu tenho que, como interventor, chegar e falar: olha, se não for da forma como todos estão fazendo, você não participa. E muitas vezes esse aluno fala: então eu não participo, né? E geralmente eu tenho um professor me acompanhando, aí eu falo: professor, então fica com o aluno e eu vou continuar a atenção com os outros alunos. Aí a minha dúvida é: até que ponto isso realmente vai ter um impacto bom ou não nesse aluno? Porque a partir do momento que ele fala assim: eu não vou participar, e está no direito dele, eu não posso obrigá-lo a estar lá dentro, né? Será que isso pode ter um impacto negativo ou não? Ou estou tirando ele do grupo que ele acha que é dele, e eu estou retirando ele dali porque ele não quer seguir o que está todo mundo fazendo. Então, até onde é bom para ele isso ou não? Eu pensaria que, de alguma maneira, isso o fragiliza bastante diante do grupo também, né? Porque você não... Todos os contextos onde ele parece estar são controlados por ele. E nesse contexto, ele querendo exercer esse controle, ele é impedido de fazer isso. Agora, o problema seria que ele simplesmente abandona a atividade. E eu não sei se vocês utilizam algumas outras estratégias, por exemplo, respiração, meditação, de espaços onde ele consiga regular e encontrar bem. Por que você precisa disso? Por que você precisa estar na agitação? Por que você precisa estar na agressão?
E se você sai da agressão, quem é você fora da agressão? Como fica o seu espírito diante dessa não agressão? Não sei se isso faz sentido, não sei, Gabi, se eu estou... Não, acho que faz sentido. E antes do Francisco começar a responder, né, a tua pergunta, eu estava pensando assim, porque eu tenho dúvida mesmo, não tenho nenhuma aproximação com as artes marciais, assim, é mais do que eu ouço as outras pessoas falarem, né, não tenho vivência, não tenho conhecimento tão profundo, e eu também te coloco algo para saber se funcionaria, né? Se vocês fazem uma construção dessa aproximação para esse lugar, para essa posição, porque vamos pensar assim, eu aqui estou ouvindo você relatar, imagino, não, então vamos lá, vai ter sei lá, como tatame, não sei como que vocês chamam, tatame, a situação é essa, você contra o fulano, né? Mas talvez pensar em alguns passos de aproximação, de construção da chegada nesse lugar, que talvez não seja o que acontece na luta marcial standard, assim, no que vocês... Entende? Se a gente não está nessa configuração desse espaço com o propósito que você está apresentando. Então, eu acho que seria assim, algo para pensar em relação a construção da chegada nessa posição. Eu consigo responder muito melhor que o Matheus. Matheus que é faixa preta, quinto dan de 4, sambo, jiu-jitsu, Krav Maga. Uau. Eu sou especialista em boxe. Você já viu que eu vou falar uma besteira, né? Você já sabe. Eu que sou especialista, junto com minha esposa ali, eu fiz 1 mês e meio de boxe e posso falar como que é a visão de quem apanha. Cheguei, é ótimo. Eu fiz vôlei minha vida toda, é muito parecida, né, nos esportes. Você faz o aquecimento, corre, e depois você vai fazer uma dinâmica com o grupo. É uma maneira muito natural. Você faz 2-2 ou 3. Imagino que era o mesmo esquema. Ele ensina um golpe, a pessoa faz, são golpes simples. Se eu estiver errado, você já fala que eu estou errado. É isso mesmo, esse tipo de aproximação. E tem toda uma construção, não é a pessoa chegar e nunca fez, ela é acolhida, né? Mas eu estou falando de outra construção. Como psicóloga, aí eu acho que eu falei aqui do meu campo, eu estou falando de uma construção de se posicionar ali subjetivamente de uma outra maneira. Porque aí é o que você fala, ele vai... aqui eu estou em casa, aqui eu vou poder ser esse valentão, e aí você diz, opa, assim, aqui não é. Então, se a gente não poderia, não deveria, se teria essa possibilidade de fazer uma aproximação desse preparo de quem é que está chegando lá, é o valentão? Você só sabe chegar como valentão, entende? Para não simplesmente ter uma aproximação física, tal como você está falando, mas de repente a gente não dá conta de segurar, né? Porque é isso que você está falando. Sim, aí você fala o quê? Tem que tirar, porque aí tá... Então, acho que há uma preparação nesse sentido, sabe? É um pouco diferente de quando você vai entrar numa academia de arte marcial e é diferente do como a gente chega na escola. Né? São duas abordagens. Quando você entra numa academia, é assim, tem pessoas que já estão treinando há muito tempo, outras que estão no início... E você vai entrar naquele meio, o professor vai te dar uma atenção especial porque é seu primeiro dia, e ele vai te dar um acolhimento, colocar com uma pessoa mais graduada, ou seja, que já treina há mais tempo. Porque a pessoa que treinar mais tempo, ela está muito menos propensa a te machucar, que é novato, do que uma pessoa que não tem muito domínio. O formato que eu chego na escola é assim. Primeiro eu converso com os diretores, com os professores, a gente faz uma entrevista, né? Eu procuro saber um pouquinho do contexto da escola. E aí, no primeiro dia de intervenção com os alunos, eu tenho a primeira aula é mais conversada do que mesmo a aula de defesa pessoal. Então, eu vou falar com eles sobre o projeto, eu explico o que é, da onde vem, a origem, falo sobre o bullying, explico o que é, né, como é que vão ser as aulas, né, porque antes de eu chegar lá, eu já pedi uma autorização para os pais para eles participarem, então eles já estão sabendo mais ou menos o que eles vão fazer. Então, a escola não obriga os alunos, eles escolhem ir, né? Então, a escola
escolhe os alunos, né? Teve uma turma que foi assim, eles escolheram os alunos que esses alunos precisam. E eu converso com eles, a gente fala sobre o bullying, fala sobre eles, eu peço para eles se apresentarem, né? Tem mais essa contextualização do ambiente ali. A gente coloca as regras que tem no tatame, não pode entrar com um sapato. No começo da aula todo mundo ajuda a montar os tatames, né? Tem escola que tem que ir lá montar e desmontar. Então todo mundo monta, né? Eu não monto sozinho, então, e desmontar a mesma coisa. Então eu estabeleço essas regras junto com eles ali e a maioria acata. Assim, eles participam porque eles querem participar. É interessante, é legal. Você aprender a fazer movimentos e tudo, né? E, enfim, a gente não coloca nenhum confronto, não tem confronto nessas aulas. Né? São movimentos de defesa, mas um faz, o outro faz. Então, é uma coisa assim. Né? Então, é um pouco diferente dessa ida na academia. Eu tenho essa contextualização, mas ainda assim, geralmente lá pela terceira, quarta, quinta, que começa os alunos a se soltar mais, se sentir muito à vontade. Né? Porque também nas primeiras aulas, detalhe, ele não me conhece, ele quer saber como é que vai ser. Aí quando ele já conhece, aí ele começa a ser mais ele. Aí é onde vem então, as questões. Ô, Gabriela, eu esqueci de dizer que esse é uma das partes do projeto, né? Um pedacinho, isso. Como que existe essa conscientização antes? Certo. Então, tem o jogo, tem os depoimentos, tem um kit educacional que a gente está produzindo. Então, tem toda essa parte que antecede a queda. O spoiler vai ter o tempo acabou. O tempo acabou, infelizmente. Temos só mais 2 desafios que foram criados apenas para o nosso podcast. O primeiro é muito difícil. É um super desafio que de tudo que a gente falou agora, se você fosse resumir, não resumir tudo em uma palavra, uma frase, mas algo que realmente tenha te chamado a atenção. Uma frase que tenha tocado o seu coração intocável de psicólogo. Eu pensaria... uma boa pergunta. Pera, o psicólogo é mais sensível? Depois que se torna psicólogo, ele se torna mais insensível porque sabe quais são os processos da sensibilização? Eu acho que se torna mais... não sei se sensível, mas mais aguçado para perceber algumas coisas, né? Eu acho frase. Que a frase, eu pensaria que falar mais abertamente de nós, né? Desde o começo estou aqui com essa ideia de eu nunca tinha falado com Gabriela da nossa infância. Isso me impacta. A gente só coordena um grupo que chama Infantia, mas da nossa infância a gente não é impressionante como nós não temos espaços para nos conhecer além de um campo profissional, né? E às vezes no cotidiano isso acontece muito. E eu acho que adorei isso que você fez, Fragelis. Quem era você quando era criança? Eu acho que essa é uma pergunta completamente necessária nos nossos tempos, porque a gente parece que é só o que somos aqui agora, o que nos queremos mostrar com o que somos hoje, né? E a nossa história nos constitui. Então, eu adorei isso. Como diria Spinoza, né? O somatório dessas afetações. Gabi Gabriela. Frase. Eu vou dizer uma palavra, tá? Uau, assim, escuta no sentido de que vocês estão possibilitando nesse espaço justamente uma escuta qualificada, uma escuta sensível para quem vocês estão convidando para estar aqui. E aí isso, né, eu acho que vocês se colocando dessa forma nos ajudam, né, também a nos escutarmos e é isso, quem vai ter acesso a esse material, né, todos os episódios que vocês estão preparando, acho que vem um campo possível de se escutar e porque a gente quer falar, né? Enfim, acho que escuta define bem o que vocês estão promovendo e o que eu consegui viver aqui hoje nesse momento com vocês. Obrigado. Eu jamais faria isso contigo.
Eu sei que você tem uma frase preparada, jamais ia perguntar isso para você. Eu queria perguntar agora, Francisco, qual é a frase do Matheus? Diga, meu amigo. Tá. Vou trazer uma do Martin Luther King, que é: a injustiça em lugar qualquer ameaça a justiça em algum lugar. Então, quando a gente, igual o professor falou, sobre essa questão da pessoa que sofre, da criança que sofre violência em casa, ela leva isso adiante. Geralmente elas são replicadoras daquilo que ela vê, principalmente na primeira infância, né? Ela replica tudo que ela vê. Então, se ela sofre uma injustiça, ela provavelmente vai replicar isso mais na frente. Então, não deixamos que a injustiça ameace a justiça. Ótimo! E agora, professora Gabriela, uma sugestão de obra para inspirar os nossos ouvintes e, por que não, a nós mesmos. Até colocar os óculos, porque eu trouxe aqui vários detalhes. Vou ser rápida, mas só para... É uma obra que eu admiro muito, e nesse sentido do que eu falei, que eu acho que as amizades, né, que elas têm um ponto aí central nessa questão do bullying. Existe um livro, né, nosso aqui, brasileiro, Amigas que se Encontraram na História. Já temos o volume 1 e o volume 2. Eu não li o volume 2 ainda, mas é um livro que passa como livro infanto-juvenil, né? Ganhou, inclusive, um Jabuti 2021, né, nessa categoria. É um livro para as crianças? Para qualquer um. Para as crianças, mas é também para os professores. para crianças? Sim. Adolescentes na categoria, também. ele está na categoria de infanto-juvenil. Ótimo. Mas eu diria que é uma leitura Minha filha caçula tem 11 anos, ela pode ler esse livro. Pode. Como chama? Leu Amigas que se Encontraram na História. Fala sobre o quê? Da autora Angélica Calil, ilustrações de Mariama Fonseca. E ela vai exatamente, nos 2 volumes, relatar 10... Cada volume vai trazer 10 duplas de amigas, figuras, muitas das vezes conhecidas realmente, né? De idades diferentes, de países diferentes. Só para dar um exemplo aqui, olha, no primeiro volume a gente tem, por exemplo, o relato da amizade entre Ivone Lara e Nise da Silveira, né, que vem do Brasil. Ella Fitzgerald e Marilyn Monroe. Emma Watson e Malala. E a própria amizade das autoras, né? A autora com a ilustradora. Real? Amizades reais. São fatos, elas foram buscar... e aí tá, numa linguagem para crianças, mas... E é nesse sentido, eu acho que fala de amizades que transformaram também algo... A história, né, de outros. E nesse sentido, é onde a gente tem que dar, eu acho que, esperança, possibilidades para quem está vivendo o bullying, seja com que tipo de atuação, né? De que também, muitas vezes, sair de um contexto... A nossa vida não precisa estar limitada só àquele contexto, essa vivência difícil. Às vezes a gente vai ter possibilidades de uma mudança, né, dentro daquela escola ou de sair de escola. Existem outras pessoas no mundo para a gente conhecer e virar essa história. E eu acho que esse é um livro bacana também, como essa porta de esperança aí, né? Uau, muito obrigado pela sua presença. Você Eu que agradeço muito, muito mesmo. Espetacular. Tomara que os nossos episódios nunca terminem. Vamos convidá-los novamente. Professor Francisco Rifo Herrera. Nossa, qual é a minha nota? 7? Não, 9. 9? Uau! Muito bem. Qual é a sua sugestão de obra para hoje? Eu fiz uma escolha pelo cinema. Tem um filme de 2023 que é um filme pensando em outras culturas. É um filme japonês que se chama Monster. Uau! Filme?
É um filme japonês que digamos, relata uma história pouco comum, que é um menino que está sofrendo violência na escola e até aqui, digamos que seria um roteiro normal, né? A mãe começa a saber disso porque ele tem algumas mudanças no comportamento. Só que quem gera ou quem é o gatilho dessa situação não é um colega, é um adulto. Não vai contar todo o filme, não. Não. Né? Tudo bem. E aí, por isso que eu não estou relatando quem é esse adulto que é o gatilho. Eu já sei. É o professor. Desculpa. Tá na cara. Desculpa, gente. Pode continuar, vai. Quem tiver acesso, quem tiver em casa... Nossa, desculpa, eu já pensei em outra estratégia. Se eu errei, já manda outra, hein? Não, porque... Não é a baleia azul? Será que não é alguém de fora que... Desculpa, continua. Vou sugerir, quem tiver em casa Globoplay, pode assistir. Quem tiver alguma streaming ou como Amazon, tem que alugar. Mas eu acho que tanto pela Globoplay quanto pela Amazon, vocês podem encontrar esse espaço de confrontar como que é essa cultura encara, especialmente uma cultura como a japonesa, né? Porque você pensa, justamente me chama a atenção do filme é que é numa cultura onde as crianças têm um nível de sacralização muito alto. E como essa mesma cultura coloca no filme uma temática que para nós é muito mais comum, mas que às vezes queremos ocultar um pouco e pensar que isso não acontece nos nossos contextos. Obrigado, desculpe ter te atrapalhado diversas vezes, mas você me deixou à vontade para fazê-lo, então a culpa é sua. Nosso tempo está esgotado, nós temos agora, Matheus, 20 minutos negativos para chegar no tempo certo, que é de 1h20. Estamos com 1h41 minutos, que conversa espetacular. Matheus, sua sugestão de obra de hoje, sempre um prazer estar contigo. Eu vou trazer hoje um artigo chamado Associação entre Bullying Escolar e Conduta Infracional. O que eu achei legal desse artigo, porque é um artigo de revisão sistemática, mas ele fez revisão sistemática de estudos longitudinais. E aí, esses estudos longitudinais, a maioria deles conseguem fazer essa relação entre bullying escolar e conduta infracional até os 26 anos de idade. E, especificamente, um desses artigos que ele cita nesse trabalho, trabalhou com mais de 5.000 pessoas. Então, é uma associação muito forte. Principalmente em homens, é diferente nas mulheres. Os homens têm até 2 vezes mais propensão a condutas infracionais quando eles são autores de bullying na escola. Então, é um artigo interessante, recomendo. Obrigado, um prazer estar com vocês. Eu tenho 2 sugestões, talvez até uma terceira. A Geração Ansiosa, que eu já citei umas 4 vezes aqui, do Jonathan, né? E tem o Flusser e a Flyra. Nossa, agora vou citar. Primeiro eu gostaria de citar uma música que, se eu tivesse ouvido, não teria sofrido como sofri, da Flyra Ferro brasileira, chama Suporto Perder. Que coisa linda. Ela diz o seguinte: se é uma briga para mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita... E ela fala questão assim, questão. É muito gostoso. Questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer: eu tenho suporte, eu suporto perder. Então, a minha primeira sugestão: escutem essa música, levem, traduzam, digiram, engulam, internalizem. E o segundo é o contrário do que eu disse no segundo episódio, quando disse que Nietzsche falava que o sério, o importante é ser profundo. O Wilhelm Flusser diz o contrário: o importante é ser superficial.
E o superficial dele é justamente na profundidade do superficial. O que ele diz ao analisar isso antes das redes sociais? Ele diz que o livro se chama Um Elogio à Superficialidade. É o universo das imagens técnicas. Quando você vê uma imagem digital, você não vê a realidade. Quem está nos vendo agora vê uma realidade que queremos mostrar. Quem está filmando está mostrando. E quando você faz as relações com os ambientes digitais, é um somatório de pixels. E o pixel não tem dimensão. A sua relação com os objetos influencia a si mesmo na sua visão de mundo. Quando você fica no celular, na televisão o tempo todo, você vê um somatório de pixels. O somatório de pixels, os pixels, eles não têm dimensão. Ele chama isso da zero dimensionalidade. Então você vive em um ambiente sem dimensão. Mas na superfície, não. Você não vê os pixels. Aqui é a realidade. Entre dois pontos existem infinitos outros e aqui existe realmente vida. Então, desliguemos um pouco dessa nossa vida de filmar tudo. O registro é importante porque você se vive 2 vezes, mas é importante também o toque, o tapa, a vida real. Plenamente com isso. E uma coisa interessante é que ele previu que na zero dimensionalidade as coisas seriam sempre sem a profundidade do superficial real. Então, os vídeos, muito antes deles serem de 30 segundos, já foram previstos por Willem Flusser. Ele diz exatamente o seguinte, que é quase antes de Bauman, né, da modernidade líquida, as coisas muito etéreas. Então, sejamos profundos como Nietzsche ou superficiais como Willem Flusser. Venham conosco, façam parte da colmeia. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais.